A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida e hoje mais um estudo bíblico, mais uma aula para você aprender e para você se tornar um missionário comigo. Missionário é aquele que leva a palavra de Deus a todas as pessoas para que haja salvação, cura divina, para que haja batismo no Espírito Santo, para que haja renovação de vida. Então, você comigo, aprendendo a palavra, você vai se fortalecer. Você já pode se inscrever no canal, que fortalece o canal. Você pode compartilhar, você pode comentar. Tudo isso são coisas positivas para o nosso canal. E eu quero falar com você hoje sobre a ressurreição de Lázaro, tá? E você vai entender hoje que um milagre, cada milagre que Jesus faz, ele tem uma mensagem profunda. E a ressurreição de Lázaro tem uma mensagem muito profunda para nós. E milagre é assim, enquanto para uns é alegria, para outros, nem tanto. Mas eu vou te explicar, para quem que não é alegria? Quando que o milagre incomoda? É assim. Para a pessoa que recebeu o milagre, para a família da pessoa, é maravilhoso. Porém, existem os religiosos, existem aquelas pessoas que têm ciúme do seu ministério, têm ciúme do seu chamado. Se você é usado por Deus, prepare-se, tá? Prepare-se, não acredite que você vai sempre ganhar tapinha nas costas e vai dizer, oh, que maravilha, minha irmã, meu irmão, você é um profeta, você é um homem usado por Deus para curar as pessoas, para salvar almas. Não se iluda com isso, tá? Porque Jesus disse que esse mundo jaz do maligno. E se o mundo jaz do maligno, tem pessoas aqui que estão presentes aqui no mundo que fazem as coisas do maligno, dá brecha para o maligno. E infelizmente, gente às vezes que está tão próximo de nós, tão próximo, e é uma decepção. E aconteceu aqui, no caso da ressurreição de Lázaro, aconteceu. No livro de João, capítulo 11, versículo 44, diz assim, saíra aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Esse versículo aí descreve o clímax da ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais impressionantes de Jesus registrado no Evangelho de João. É um momento carregado de significado espiritual e simbólico também. Uma parte do versículo diz assim, saíra aquele que estivera morto. Lázaro estava morto há 4 dias, o que humanamente tornava a sua ressurreição impossível. Jesus, porém, demonstrou o seu poder sobre a morte, provando ser a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Esse ato aponta para a divindade de Cristo e para o fato de que ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Esse evento prefigura a própria ressurreição de Jesus e a promessa da ressurreição futura para todos os que creem em Cristo. Agora, interessante é que esse versículo aí diz que tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Essas ataduras eram usadas para envolver o corpo do morto, segundo os costumes funerários da época. Lázaro sai do túmulo ainda envolto nessas faixas, simbolizando que, embora vivo, ele ainda precisava ser liberto das limitações do estado anterior. Espiritualmente,
Isso pode simbolizar que, mesmo quando recebemos nova vida em Cristo, ainda precisamos ser libertos das ataduras do pecado, das velhas práticas ou da incredulidade. Tem muitas ataduras que ainda precisamos tirar. Muitas. O dia a dia vai nos mostrando e o dia a dia Deus vai nos fortalecendo para tirarmos todas as ataduras que impedem de andarmos, de nos movermos, de falarmos, de orarmos, todas. Aí Jesus, vendo aquela situação, o homem já ressuscitado, o homem envolto naquele monte de pano amarrado, Jesus, ele delega a tarefa de desatar Lázaro aos que estavam ao seu redor. Este é um exemplo poderoso de que como Cristo envolve os seus discípulos no processo de libertação e restauração de outras pessoas. E é um lembrete de que, como comunidade cristã, somos chamados a ajudar uns aos outros, a viver plenamente a nova vida em Cristo, ajudando a remover as ataduras que nos prendem. Jesus poderia fazer tudo sozinho. Jesus poderia determinar um anjo para fazer. Mas Jesus pede aos discípulos e Jesus delega aquela competência. Irmãos, como é difícil o homem aqui na terra, o homem que tem cargo, o homem que tem liderança, o homem que dirige, o empresário, o pastor, o bispo, sei lá quem for, como ele tem dificuldade de delegar competência. Sabe por quê? Porque ele é líder e ele já colocou na mente e no coração de que o cargo é dele, o poder é dele, as ovelhas são dele, a igreja é dele. Ele não delega para ninguém, está com medo de perder, ele tem medo de perder. Mas Jesus, ele mostra que o que Deus dá, ninguém perde, ninguém tira. Ninguém perde, ninguém tira. Se é Deus que colocou, ninguém perde, ninguém tira. Talvez não foi Deus que colocou, talvez a pessoa também está num cargo onde ela mesma se coloca, né? Ela mesma se elege, ela mesma se nomeia. Tem esses casos também. Tem esses casos. Mas Jesus, ele mostra aqui que quando você tem um cargo dado por Deus, você pode delegar competência para que o reino cresça, para que outros também sejam instruídos, para que outros participem também do milagre da vida, do milagre da ressurreição, do milagre da libertação. Aquelas pessoas ali, os discípulos, estavam participando daquilo, eles se sentiram honrados. Então Jesus, ele se preocupa em honrar aqueles que trabalham com ele. Ele se preocupa em honrar aqueles que querem fazer a obra. Até Jesus não fez tudo sozinho. Até Jesus. Então o Senhor está mostrando aqui que comunidade cristã é um conjunto de que onde cada um faz uma coisa. Não é um só fazendo tudo, não. É cada um fazendo um pouquinho. Cada um com o dom que Deus deu. Se Deus deu o dom de cura divina para um e não deu para outro, não fica zangado com isso, não. Se Deus deu um dom de profecia, um chamado a ser mestre, a ser pregador, a ser missionário, a ser levita, seja lá o que for, não fica com ciúme, não. Sabe por quê? Porque Deus tem dom para todos nós. Agora, Ele sabe qual é o dom e qual é a capacidade que você vai desempenhar o trabalho. Se você tem um dom só, fica feliz com ele. Se Deus te deu 3 dons, fica feliz com ele. Agora, exerça com autoridade, sabedoria e poder de Deus. Então, com esse milagre
da ressurreição de Lázaro, Jesus está mostrando que ele é a fonte da vida. E assim como trouxe Lázaro da morte para a vida, Jesus oferece nova vida espiritual a todos que creem nele. Você crê em Jesus? Jesus tem uma nova vida para você. Isso nos dá esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras. Você não vai mais ficar desesperado e chocado, entristecido com o laudo médico, não. Não interessa. O resultado da biópsia não interessa. Porque veja a diferença. Lázaro já estava há 4 dias sepultado dentro do túmulo e já até cheirava mal. E você está aí, você está em pé, você está me ouvindo, você tem condições de orar, de clamar ainda. Então faça isso. Clama ao Deus vivo, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer saber que você está crendo nele. Não fica crendo só de pensamento, não. Isso é engano do inimigo. Isso é engano do inimigo. Você precisa abrir os lábios, cantar, louvar. Ah, pastor, mas as pessoas vão me chamar de doida, de doido, não interessa. Mas Deus vai te chamar de adorador. Deus vai te chamar de filho. Porque só você sabe da situação que está passando, só você sabe o que você ouviu do médico, só você sabe a gravidade da enfermidade. E você está se sentindo já um morto-vivo. Você está se sentindo assim, um derrotado. Mas Jesus manda te dizer, nesse dia, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus, ele quer que você participe do milagre, do seu milagre. Jesus não precisava pedir a outro. Ele não precisava. Mas ele escolhe os discípulos para participar. Deus quer que você participe do milagre. Deus quer que você participe crendo. Deus quer que você participe orando, clamando e cantando e agradecendo, ainda que você não esteja sentindo ou vendo o milagre. Gratidão ao Senhor. Gratidão porque você está ouvindo essa palavra. Gratidão porque esse vídeo chegou até você. Ainda tem solução. Ainda tem solução. Cristo não apenas nos chama da morte para a vida, mas deseja que vivamos plenamente, livres de tudo o que nos prende. As ataduras do pecado, o medo ou a culpa devem ser removidos para que possamos andar em liberdade. Esse versículo de João 11:44 é um testemunho do poder transformador de Jesus. E ele não apenas chama a vida, mas também nos convida a participar da libertação e restauração de outras pessoas, que sejamos sensíveis a esse chamado e vivamos na liberdade que ele nos proporciona. Agora eu quero te chamar aqui a atenção para um fato curioso. O fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro no 4º dia. O fato de ter acontecido isso. Por que Jesus não ressuscitou no 1º dia, no 2º ou no 3º? Jesus deixou para ressuscitar no 4º dia. A ressurreição do 4º dia, ele teve um impacto profundo, não apenas espiritual, mas também um impacto teológico e cultural, desafiando crenças estabelecidas no judaísmo da época. Você veja só como esse milagre abalou o pensamento religioso judeu. Se você é ousado para o Senhor fazer milagres, tenha certeza que isso impacta as pessoas ao seu redor.
Isso impacta os irmãos, impacta a pessoa da sua família, causa impacto. No contexto judaico do primeiro século, acreditava-se que o espírito de uma pessoa, ele permanecia próximo ao corpo por até 3 dias após a morte, com a possibilidade de um retorno à vida durante esse período. Então, até 3 dias, eles ensinavam e acreditavam que o espírito ficava ali perto do corpo. No 4º dia, porém, considerava-se que o corpo já estava em decomposição e o retorno à vida era impossível. Essa crença era baseada em observações práticas e interpretada em alguns círculos religiosos como o ponto de não retorno. 4º dia já era ponto de não retorno. O espírito não queria mais voltar. Ao ressuscitar Lázaro no 4º dia, Jesus demonstrou o seu poder absoluto sobre a morte, indo além do que era culturalmente considerado possível. Isso foi um golpe direto contra qualquer noção de limitação divina e contra o entendimento limitado da autoridade sobre a vida e a morte. Os religiosos ficaram impactados. Os fariseus, embora acreditassem na ressurreição final, lá no final dos tempos, porque eles acreditavam em Daniel capítulo 12, versículo 2, então o ato de Jesus ressuscitar alguém antes desse evento desafiou seu entendimento de como e quando Deus agiria. Os fariseus bateram um pino. Os fariseus entraram em choque. Peraí, nós somos mestres, nós ensinamos a tanta gente que Deus vai ressuscitar, mas vai ressuscitar de acordo com Daniel capítulo 12, versículo 2, lá no final do tempo. Antes disso, Deus não vai ressuscitar ninguém. Aí vem Jesus e ressuscita antes desse tempo. Olha só. Isso deixou os fariseus felizes? Você acha que deixou? Não. Fariseu não fica feliz se as coisas não acontecerem como ele quer que aconteça. Fariseu, ele tem a sua religião engessada, e se alguma coisa acontecer fora daquilo que ele ensinou ou do que ele pensa, está todo mundo errado, só ele que está certo. Todo mundo está errado. Isso é pensamento de fariseu, pensamento egoísta, pensamento de quem não é servo de Deus, não é servo de Deus. E os saduceus, que era uma outra classe religiosa, eles negavam completamente a ressurreição e qualquer forma de vida após a morte. Olha só, era um grupo grande. Os fariseus eram um grupo imenso, era o maior grupo. E os saduceus eram outro grupo, e eles ensinavam, não, Deus não ressuscita ninguém. Eles negavam completamente a ressurreição e qualquer forma de vida após a morte. O milagre de Lázaro era uma afronta direta às suas crenças teológicas, abalando a base do que eles ensinavam. Olha, eles se orgulhavam desse ponto central na religião dos saduceus. Agora, a ressurreição de Lázaro foi um milagre público, realizado diante de muitas testemunhas. Isso tornou impossível para os líderes religiosos negarem o ocorrido, ou simplesmente descartá-lo como uma lenda ou como um boato. O milagre evidenciou que Jesus tinha autoridade divina, o que colocava em xeque a legitimidade dos líderes religiosos que rejeitavam a sua identidade como Messias.
Marta, a irmã de Lázaro, declarou que já havia mau cheiro, indicando que a decomposição já havia começado. Mesmo assim, com uma palavra, Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo. Isso demonstrou o domínio total de Jesus sobre o estado físico da morte, algo que os líderes religiosos não podiam explicar dentro da sua teologia. Milagre não se explica. Milagre se aceita da maneira que Deus faz. Deus faz o milagre da maneira que Ele quer. Se Deus não quiser que você vá para a mesa de cirurgia, você não vai. Se Deus quiser que você vá para a mesa de cirurgia, você vai. E o milagre pode acontecer até lá naquele centro cirúrgico. O milagre pode acontecer. O milagre pode acontecer agora e você nem precisar mais de medicamento ou de centro cirúrgico. O milagre pode acontecer como Jesus quiser. É lógico que esse milagre, os líderes religiosos se reuniram para discutir as consequências do milagre. Veja só, os religiosos se reuniram para discutir, porque eles temiam que muitos passassem a crer em Jesus, comprometendo a sua autoridade religiosa e despertando a atenção das autoridades romanas. Meu amado, se você é usado para operar milagres por Cristo, alguém está discutindo essas consequências por trás de você. Alguém está maquinando alguma coisa por trás de você. Não vão falar na sua frente. Na sua frente talvez seja sorrisinho e tapinha nas costas. Mas por trás vão maquinar e vão planejar e vão dizer: se esse irmão, se essa irmã não parar de ser amado, não parar de ser usado para fazer milagre, vai roubar a minha autoridade, eu que sou o líder. Se eu que sou o líder não estou sendo usado, então ninguém mais pode ser usado. É assim que funciona em alguns lugares. Agora, esse evento, ele foi um catalisador para o plano de matar Jesus, pois sua popularidade e poder começaram a ameaçar diretamente a estrutura religiosa e política. Se você está sendo popular, se você está sendo popular porque você é usado por Deus, se você está sendo popular porque você glorifica a Deus e você dá honra para Deus, e aí Deus te usa cada vez mais, e as pessoas vão te amando, e Jesus vai fazendo cada vez mais milagre para a glória do nome dele, tenha certeza, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer com você o que aconteceu com Jesus. Vão procurar alguma coisa para poder matar a sua popularidade, para poder matar a sua autoridade. Muitos não estão preocupados com a cura divina que vai trazer benefício para as famílias e para as pessoas, não. Muitos não estão preocupados. Muitos estão preocupados com os seus cargos e os seus títulos. Muitos. No pensamento judaico, os sinais do Messias incluíam feitos que demonstrassem o poder de Deus. E ao ressuscitar Lázaro, Jesus não apenas reivindicou ser o Messias, mas provou isso de forma inquestionável para muitos dos presentes. Isso polarizou ainda mais as opiniões, enquanto muitos creram, os líderes religiosos endureceram os seus corações. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos achegamos a Ti com corações cheios de gratidão,
Pai amado, te agradecemos porque em Cristo Jesus recebemos uma nova vida, uma vida cheia de propósitos, de paz e esperança. Obrigado, meu Senhor, por nos tirares da morte espiritual e nos chamares para viver na tua luz. Te louvamos porque, assim como Lázaro, fomos libertos das ataduras do pecado e restaurados para caminhar em liberdade. Obrigado por nos amares tanto ao ponto de enviar teu Filho para nos dar essa vida abundante e eterna. Senhor, que cada um de nós viva essa nova vida com alegria e fidelidade, sendo testemunhas do teu poder e da tua graça. Enche nossos corações com teu Espírito Santo, para que possamos refletir a tua glória em tudo que fazemos. Por tudo que já fizeste, pelo que estás fazendo e por tudo que ainda farás em nossas vidas, nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus, autor da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, Jesus te ama e pastor Osemar Almeida também.